Estamos em uma era onde a estética muitas vezes dita as regras. Selfies, redes sociais e a constante busca pelo corpo perfeito tem moldado nossas decisões diárias e nossa relação com o exercício físico. Mas, além da aparência, o que realmente significa ter um corpo saudável? Como o exercício físico se alinha com uma visão integrativa da saúde, que não apenas considera o físico, mas também o emocional e o mental e o espiritual. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é conectar pessoas. Sejam bem-vindas ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Estamos em uma temporada super especial, uma collab junto com a Topoy. E tenho ao meu lado direito Gustavo Rosa, que é o sócio fundador da marca. Gustavo, os últimos dois episódios foram muito profundos e especiais, né? Foram únicos, né? Falamos com a Renata Nicurgo, que é a nossa psicóloga e é uma amiga querida, que falou sobre muita coisa boa. Trouxemos duas nutricionistas, uma responsável técnica e P&D da Top, outra uma grande parceira nossa, que é a Ana Paula Camasmi e a Thaís Firmes. E hoje eu venho apresentar para vocês um grande amigo, uma pessoa que eu respeito demais. Ele não tem noção do tanto que eu estimo e quero o bem dele, como sempre quis, desde quando eu conheci, né? O que é o meu amigo Eduardo Haddad. Esse cara, gente, quando eu comecei a jornada de suplementação, quando a gente começou a falar sobre suplementação, eu juro pra vocês, muitas pessoas me falaram: Gustavo, conversa com o Haddad, conversa com o Haddad. Ele é a pessoa certa para você, porque as pessoas me conheciam e me queriam, obviamente, me unir a uma pessoa que tinha os mesmos valores, que era uma pessoa tão boa, né? Então, muita gente falou para mim dele, e aí eu mandei mensagem para ele, ele não respondeu, aí eu mandei outra mensagem. Eu sei que foi difícil conseguir uma agenda com esse cara, mas eu consegui. E aí trouxe ele para dentro da nossa empresa, ali no começo da nossa jornada, né, para ouvir muito ele. Lembro deixei o personal que eu tinha, passei para ir lá no estúdio dele para poder, além de tê-lo como profissional dentro da nossa empresa, mas para também estar mais próximo, porque eu queria mais ouvir você do que até ser treinado ali. Eu queria estar perto com a pessoa que eu conhecia, que eu gosto muito, né? Então ele é mestre em ciências da saúde e nutricionista. Vou te falar que ele é grande, viu? Vou te falar que ele é grande porque ele também é ex-fisiculturista. É, atleta. Então, temos hoje um convidado de extremo renome de peso aqui no canal. A gente te chama, né? Eu que não te conheço. Eduardo ou Haddad? Como você prefere? Fica à vontade. Isso é questão de título. Pura semântica, viu, gente? Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei como o tempo hoje é algo tão valioso. Então, você dividir um pouco da sua experiência pra gente aqui nessa tarde em Uberlândia. Estou muito feliz de poder dividir essa mesa de podcast com você. E a gente vai te explorar um pouquinho hoje, tá? Tudo bem? Aproveita bastante. Estamos aqui para isso. Eu quero que você comece com uma pergunta básica que a gente faz para todo o nosso convidado. Quem é o Haddad? O que faz? Por que faz e como faz? O Haddad é um pai de 2 filhos maravilhosos, o marido da Carla, que é mágica, não é uma pessoa, ela é só mágica na vida. Uma pessoa que me ensinou o que se tornou minha profissão, que é empenho pela realização alheia. Haddad é profissional de educação física, é um nutricionista apaixonado pelos conceitos e pela aplicabilidade da nutrição como instrumento de melhora de vida. E Haddad foi atleta desde os 11 anos de idade, passando por várias modalidades dos conceitos das artes marciais chinesas, evoluindo para o atletismo, foi atleta de 100 metros rasos, depois bodybuilding, que foi a escola da vida, na verdade, porque onde eu tive a oportunidade de conhecer os maiores anseios, as maiores dores dos atletas, que não pecam pela falta de informação, mas pecam pelas traições e armadilhas da própria mente. Olha. Motivo esse que me fez, dentro da nutrição, optar pelo conceito de nutrição comportamental,
E todas as pessoas com as quais tive contato dentro do meu consultório, na verdade, conheciam os conceitos mais fundamentais do que pode e do que não pode. Não conheciam as chaves que as capacitavam a usar de maneira sábia o que pode e o que não pode. Então, a pessoa que precisava perder peso, ou que precisava ganhar massa muscular, ou que precisava regular a glicemia, ou que precisava controlar a pressão arterial, não fazia, não por falta de informação, nem por falta de um desejo, mas por falta de uma coisa que é mais poderosa que o próprio amor, a vontade genuína. Sim, sim. Olha como Que corrobora com tudo que a gente veio conversando até aqui. A gente falou isso muito no último episódio, que quando um paciente chega, né, e está de frente com você, a dor dele não é não emagrecer, né? Ele tem dores ali muito mais profundas que precisam ser tratadas para ele chegar no resultado desejado. Como é que você, com a sua visão, né, tão ampla, holística, atleta desde os 11 anos, passou por diversas fases na sua própria vivência pessoal, olha para o teu paciente hoje? Essa pergunta, ela é assim, de uma importância tão grande, de uma abrangência tão grande, porque ela tange um conceito que é inicial. O que o paciente acha que é o objetivo dele. Entende? Porque muitas vezes faz parte de um inconsciente coletivo. Alguém disse para ele que aquela cintura era a melhor cintura do mundo. Alguém disse para ele que aquele hábito de ter que treinar apenas de manhã, ou ter que treinar apenas à noite, ou não possa fazer o aeróbico antes do exercício, ou o aeróbico após o exercício faz ou deixa de fazer aquilo. Tudo isso que ele traz consigo gera uma dor tremenda e que aponta para uma foto que ele viu, talvez no Instagram, talvez no Facebook, e ele olha e pensa ou intui como essa pessoa com esse físico é feliz. Sim. E ele traz que aquele é o objetivo que busca. Mulheres, de uma maneira muito mais sensível, mostram isso e acabam se tornando vítimas de uma coisa que nós vemos no mercado, que é explorar a falta da informação do consciente. Porque esse comportamento e essas condutas que vemos, essa confusão que as pessoas trazem, de verdade, está no inconsciente delas como se fosse uma verdade consciente. Então são pessoas que abusam de determinados tipos de alimento, usam suplementações de maneira equivocada, de fato, talvez nem precisassem disso, e a grande maioria tem no que elas pensam que hoje é o objetivo final, o resultado que elas esperam, uma bengala. Elas ainda não conseguiram fazer uma acareação consigo, ela diante do espelho, e ver de verdade assim, o que é que me falta. Isso é uma dor tremenda. Olha que profundo. E Haddad, você assim, eu te respeito tanto porque eu sei que você sofreu também, você viveu as dores da sua profissão. Afinal, o atleta desde 11 anos, um atleta, independente do segmento que ele tá, ele sofre muito de questões emocionais, porque ganhar uma competição, competir, isso é difícil. E quantos profissionais, né, quantos atletas existem no Brasil hoje que buscam por patrocínio, que buscam por apoio, né, que sofrem, né, de problemas, né? A gente tem até um amigo em comum, o Fernando Nazário, que inclusive nos conectou lá no passado. Então, assim, hoje dentro da sua visão, né, antes de falar do Haddad nutricionista, né, eu quero muito entender a visão do Haddad que conhece muito do ser humano físico, do corpo físico mesmo, né? Quais foram as principais dores, né, que você viveu ainda muito novo ali, né, com o fato de ser um atleta tão novo, de ir para o bodybuilding, de viver todo aquele sonho, né, de subir ao palco, de viver aquilo ali, porque é um sonho, né, uma conquista muito grande, né, o ápice da aptidão física quando você chega ali no palco, né? Como é que foi essa consciência corporal? O que você aprendeu ao longo dessa jornada ali, tão novo ainda? Sim, na verdade, as maiores lições, elas foram absorvidas quando eu não mais estava no âmbito competitivo. Porque a primeira vez, isso criança ainda, né? A primeira vez que eu acertei um golpe, aquele golpe ele não foi aprendido para uma competição. Ele foi absorvido para a vitória. E era apenas isso. Quando eu fui para o atletismo, a cada tiro, eu não entrava na pista de atletismo para dar um tiro a fim de competir, mas de vencer.
No bodybuilding, a primeira vez que eu peguei um peso pensando em hipertrofia muscular, eu jamais pensei em subir num palco. Eu ia lá para buscar um troféu e eu ia vencer. Independente de quanto isso custasse para mim, para minha integridade emocional, física, espiritual, eu ia vencer. E isso parecia muito natural e me privou de qualquer lastro de dúvida, conflito. Eu não conseguia entender quando um atleta falava assim, cara, tô morrendo de fome. Eu olhava assim, vai comer. Porque aquilo não conseguia me atingir de forma alguma, né? E quando eu não mais competia, e aí eu estava na posição de servir a quem ia competir, eu tive a oportunidade de ouvi-los. E aí despertou uma coisa muito nobre no ser humano que chama empatia. Porque eu tinha fechado todos os canais para dúvida, para conflito. Será que eu gostaria tanto de... Não. E em nenhum momento eu disse assim, eu quero ir competir. Eu falava assim, eu vou vencer. E isso é uma ferramenta muito poderosa, mas ela está no limbo do que vai te deixar autodestrutivo. Porque você perde a sua sensibilidade, né? Pessoas muito queridas, em diversos momentos da minha vida, como é que você aguenta uma dieta tão pobre dessas? E aquela pergunta não fazia o menor sentido na minha cabeça. Eu olhava para aquilo e pensava assim, do que ele está falando? Olha. Eu tinha me privado completamente de qualquer conflito com o que tinha que acontecer. Venho de uma família de pessoas que têm sobrepeso. Naturalmente eu enfrentaria sobrepeso se não fosse o esporte, o estilo de vida doutrinado. E eu olhava e falava assim, o percentual de gordura vai baixar. Né? E não tinha conflito. Assim, será que eu vou conseguir ficar definido do tanto que a competição esse ano pede? Não existia esse conflito, o será. Né? Então os grandes ensinamentos vieram nos momentos onde a mente já não estava mais blindada, onde eu não estava fingindo que não sentia dor. Eu disse fingir que não sente dor. Somos humanos, não somos máquinas, somos totalmente imperfeitos, com um lastro gigantesco para dúvidas. Eu só não me permitia o estado consciente disso. Mas o custo emocional e espiritual disso era imenso. E as pessoas que estavam comigo naquela época e que permaneceram, eles observavam isso e pensavam, nossa, ele vai se matar em nome disso que ele está acreditando. Haddad, mas de onde veio esse teu mindset tão focado assim, desde pequeno, de eu vou vencer, essa tua confiança? Difícil responder isso, né? É muito difícil responder isso. Creio que provavelmente de outras lacunas e outras falhas, de questões que o meu mundo imaginário, o meu plano mental não conseguia conceber como algo possível, né? Talvez não conseguia se enxergar como uma pessoa de sucesso fazendo outra coisa. Vamos imaginar assim, é o menino que está ali no pré-vestibular e está se preparando para um vestibular de uma profissão difícil, né? Medicina, sim, talvez. A mente dele está se preparando para aquilo. Talvez por nem conceber esse pensamento. Talvez por não entender que a adolescência era um período de tem que ter namoradinha, tem que passear, tem que isso, tem que aquilo. Difícil entender, né? O que aconteceu, de alguma maneira, é uma forma de privar-se de algumas coisas que são importantes, fracassos, decepções, e se manter quietinho dentro de um castelo que só você acredita que existe, que se chamava preparação física. E numa década onde isso era uma coisa muito séria, os anos 80 e os anos... A primeira vez que eu fiz exercício direcionado foi em 1979, então eu não tinha nem 8 anos. Caramba! Aos 11 anos eu era um menininho pré-adolescente que fazia 100 flexões. Né? Aos 13 anos, um menininho de sétima série, o sétimo ano que nós temos hoje em dia, que fazia 20 barras. Então assim, se olharmos hoje não faz o menor sentido. Eu trabalho com prescrição de exercício para pessoas aparentemente saudáveis e não é comum. Né? Eu, aos 50 anos, eu olho outros homens... Gente, para tudo, 50 anos. Novo demais. Mas, assim, verdade, eu observo outros homens de 50 anos e muitas pessoas falam assim, nossa, Haddad, como você está conservado e não sei o quê. O conceito de estar conservado, claro, eles estão falando de um plano físico.
Mas as lacunas emocionais que advêm de vários níveis de esforço, quer seja no empresarial, quer seja no espiritual, se perguntar para um padre, se ele for sincero com você e perguntar quanto custou, ele vai te falar assim, olha só, eu sei quanto me custou isso que você está chamando aí de sucesso, né? de êxito naquilo que faz. Então, de fato, responder uma pergunta dessa natureza acaba virando um exercício fútil, né? A gente não vai conseguir responder isso. Melhor seria se nós entendermos assim as experiências positivas que você teve, que eu tive, e tentar assim empregar os pequenos êxitos que somados vão chamar sucesso para as pessoas que não estão conscientes das chaves que eles precisam para resolver aquela demanda daquele instante, né? E você vê isso. Tem uma história que aconteceu no consultório que foi muito interessante. Um adulto, né, um homem, que estava lá nos seus 35 anos ele tinha. Então todos os dias ele saía do escritório dele, passava num bar onde pessoas do mesmo nicho se encontravam e tomava várias garrafas de cerveja, ia para casa, e esse era o gatilho que o levou ao consultório por uma questão de sobrepeso. Uhum. Mas lembra que eu trabalho com nutrição comportamental. Então não me importa quantas calorias tem a cerveja. Me importa o que está te levando para aquilo ali, que é uma questão bem mais complexa, né? E aí eu falei assim, olha, fazer uma consulta comigo não é exatamente cumprir o que eu vou colocar naquele papel e eu acho que você vai pedir para sua esposa pregar na porta da sua geladeira. Quando eu terminar isso aqui eu vou pegar na tua mão. E nós vamos fazer um pacto. E a cobrança desse pacto, ela é um tanto quanto pessoal. E eu, nesse aspecto, eu não sou muito profissional. Porque eu dou birra quando a pessoa não segue o que foi pactuado. E ele parou, ficou me olhando assim, que isso, cara, tá me deixando com medo. Falei, olha, eu vou desenhar um cenário para você, tá? E eu quero que você me diga o que veio no seu coração. E se você ficar sem palavras, tá tudo bem. Você é o pai de uma moça de 26 anos e ela está completamente apaixonada por um rapaz, jovem empresário, de sucesso. E ele frequenta um bar todas as noites. Todas as noites ele e os amigos de gravata frouxa estão sentados à mesa do bar e toda hora que passa uma moça na calçada, tá vendo aquela ali, eu já ó. Aquela ali, eu já ó. O bar do Jaó, todo mundo ali já ó em alguém. Entendeu? E você conhece, você ouviu algumas vezes, você estava sentado à sua mesa comendo uma castanha e observando o jeitão dele. Rapaz bonito, galã, mas nem na minha empresa eu contratava, aquilo não vale nada. Sábado à noite ele chegou com a sua filha dentro de casa para ser apresentado para você num jantar. Ele tem a sua aprovação? E ele ficou me olhando assim e falei assim, é o que você está fazendo com a filha de alguém. Aceita um pacto agora? Nós vamos pactuar. Eu não vou tirar a sua cerveja. Você pode tomar a sua cerveja. Eu só quero combinar com você uma quantidade. Porque ele tomava, então, todas as noites, de 5 a 12 garrafinhas de cerveja. De 5 a 12. Todas as noites. Falei, o primeiro passo é o mais difícil e ele é dado com os 2 pés. Não tem como voltar atrás. Não existe mais aquele bar. Você vai passar, acenar para os amigos, comprar cerveja e agora vem a parte que eu preciso que você seja um homem com H maiúsculo. Você vai para casa e você vai colocar a garrafa de cerveja à mesa. E você estará à mesa, mas não ao centro e nem na cabeceira. Você vai estar na quina da mesa, sentado. E vai colocar a cadeira da sua esposa de frente para você, entre as suas pernas. E você vai servir o copo dela. Ele tá louco, minha mulher me mata se eu fizer um negócio desse. Eu falei, você tá matando a sua esposa todos os dias. Esse é o nosso pacto. Aceita? A consulta ainda prosseguiu por mais quase 1 hora. E ele falou assim, aceito. Nós vamos fazer isso então. Não teve retorno para essa consulta. 15 dias depois chegam os 2. Ela com um sorriso que ia de uma orelha até a outra. Eu falei, tá sendo bem servida pelo visto. E os 2 muito felizes. Muito felizes. Isso é nutrição comportamental. Infelizmente, um nutricionista amigo falou assim, ué, Haddad, agora você prescreve na sua conduta dietética cerveja para os pacientes? Eu falei, aham.
Porque esse colega de trabalho, ele não está pronto ainda, até onde ele enxerga, ele não consegue entender que aquela cerveja não chama cerveja, chama conectividade. E foi a desculpa para o casal se aproximar de novo. Agora fica fácil para propor uma dieta. Por quê? Porque são 2 dentro de casa fazendo a dieta. Entenda uma coisa, o ambiente sempre vai te vencer. Se você for a personalidade e conseguir transformar aquele ambiente, e eu desejo que isso aconteça com todas as pessoas, de fato vai ser uma maravilha, porque a tua energia vai transformar todas as vidas que estão ali próximo a você. Mas normalmente a nossa bateria está desgastada e o ambiente acaba vencendo. Troca de ambiente. Tá, mas é um casamento, eu não consigo trocar um casamento. Ou pelo menos não deveria conseguir. Ok, então agora começa um processo de transformação. Agora é hora de começar assim, o que você acha de não comer isso, comer isso? O que você acha de, ao invés dessa friturinha, ter um negocinho feito numa air fryer? Porque agora faz sentido. Antes, era utopia. Era utopia. Imagina, vamos fazer um omelete de clara de ovos pela manhã. Você tá brincando, né? Porque ele não tinha o componente, né? Felicidade, vontade de chegar em casa. Essa é a palavra. Vontade não é só um substantivo. Vontade é uma presença espiritual na sua vida. Sim. E o que a comida é para você? Comida é a primeira coisa que colocaram na sua boca quando você chorou. Chorou, enfiaram um peito na tua boca lá para você parar de chorar. O elo que as pessoas naturalmente fazem com comida não é um elo instrumento de trabalho. Isso aqui tem cálcio, magnésio, zinco, potássio. Não. Chegou carinho, chegou afeto. E aí a pessoa trabalha como um louco o dia todo, abre a geladeira no final da noite e tudo que estava lá dentro foi de uma vez. Sim. Conheço dezenas de pessoas que falam assim, eu não como nada, Haddad. Falo assim, sim, até dá 10 horas da noite. Porque das 10 à meia-noite você ingere fácil 4, 5 mil calorias assim, numa sentada. Caramba. E é muito fácil. Porque parece que quando ele vai falando a gente só quer ouvir, né? Não, muito bom. É muito fácil apontar o dedo para a pessoa que está cometendo o erro. Até a hora que você comete o erro e você tem a hombridade de olhar para o cara do espelho e falar, entendi. Agora eu sei o que é que estava acontecendo com aquela outra pessoa. É que tem pessoas que nunca erram, né? Nunca erram. Eu sou o dedo de Deus na face da terra. Eu não erro jamais. Eu sou intocável, eu sou impecável, eu sou tudo de bom. Mas transformar a vida do outro requer muita empatia. A gente, para transformar a vida do outro, para curar o outro, primeiro a gente tem que olhar para a nossa dor e criar uma unicidade ali para conseguir. Para você se colocar no lugar desse rapaz, você com certeza já viveu muita coisa para entender que o buraco era muito mais embaixo. E aí eu queria entrar em um assunto, porque teve um momento nosso, lá atrás, que eu nem sei se você se lembra, né, de você me contou um episódio que foi um episódio muito dramático na sua época ainda de fisiculturista, né, em que você sofreu muitas dores, né, e eu me emocionava até durante os treinos lá, porque era muito impactante você ver a força que esse cara tem, mental, a disposição. Ele transformou a vida dele, ele transformou milhares de vidas, né, porque ele já formou muitos profissionais, né, ele é professor de pós-graduação, ele é um cara que está nesse fato de levar, né, a educação física, a ciência da saúde, a nutrição para milhares de pessoas. Então você é uma autoridade com poucos no Brasil são. E eu queria dentro da dor mesmo, Haddad, lá no momento, dentro da sua concepção ali, na parte ainda da sua construção como atleta, como profissional, qual foi a maior dor que você carregou? Vou ver se é aquela experiência que eu lembro da minha cabeça. Bom, existe uma dor impactante demais, que foi uma dor física, né, que foi uma crise que aconteceu na minha preparação para a última competição em 2013, né, uma disfunção eletrolítica que aconteceu e que piada, né? Eu estava indo para Anápolis dar uma palestra, éramos eu, acho que a Solange Frazão, tinha mais uma pessoa envolvida, assim. Era uma coisa assim, num evento muito bonito que ia acontecer lá. E o motorista me pega no aeroporto de Goiânia e eu não estava me sentindo muito bem. Tinha alguma coisa errada. Era a primeira vez na vida que eu viajava próximo de uma competição, assim, sempre ficava muito recluso, até mesmo para poder proteger o componente mental. E quando fui entrando na cidade de Anápolis, linda cidade, muito boa,
A cãibra generalizada. O corpo todo. Cãibra, absurdas. Eu falava, não é possível, eu não errei nada, eu não errei uma vírgula. Como é que pode estar acontecendo isso? E assim, cabeça de professor, né? Tentando buscar todas as possibilidades para encontrar uma saída, até que culminou no inimaginável, né? Eu fiquei refém daquela situação e todo mundo tentando fazer o melhor possível, não era possível, e da entrada no hospital. E eu pensei, caramba, hospital, longe de casa, minha família, meus filhos, o que está acontecendo? E chega no hospital, todo aquele protocolo de entrada, e é a médica responsável, assim, senhor Eduardo, nós aferimos a sua pressão arterial, o senhor está com 18/10 de pressão arterial, nós vamos ter que entrar com diurético, eu tô cheio de cãibra, assim, com o dedinho, assim, peguei ela pelo jaleco, puxei pertinho, assim, eu tô com cãibra, se eu tomar um diurético eu vou ter uma parada cardíaca. Você entende a cabeça do professor? E ela assim, nossa, é mesmo, e agora? Isso foi muito complicado, porque eu sabia o que ela precisava fazer. Eu tinha autoridade intelectual para ensinar o que ela precisava fazer, mas eu não tinha autoridade legal para falar para ela o que fazer. Eu falei assim, você concordaria de fazer isso? E ela chama o chefe do plantão e aquela discussão e cãibra acontecendo e os músculos começaram a se romper. Na coxa, no braço. E assim... E a dor? Você não consegue nem imaginar. Sim, muita uma cãibra dor. na perna, já penso tanto que dói, pensa dor, generalizado. sabe, assim. Dava pra ver no jeans que eu tava usando, assim, que tinha coisa errada demais acontecendo ali de baixo. Foram 4 horas, até que eles falaram assim, não, realmente não tem como, vamos fazer o que ele pediu pra fazer. E sedaram. E, né, então, assim, esse foi um momento, assim, de profunda tristeza, porque eu não me sentia amparado naquele momento. Veja bem, aquela circunstância me levou a duvidar da competência das pessoas, são extremamente competentes. Mas eu, numa fragilidade muito grande, comecei a questionar absurdamente o que aconteceria. E eu virei para as pessoas que eram os organizadores do evento e falei assim, em poucos minutos eu vou apagar. Façam do jeito que eu expliquei que era para fazer e não deixe fazer de outra forma, porque eu não vou estar aqui mais para organizar as coisas, né? Esse foi um momento, assim, muito, mas muito complicado. Agora, de todas as contrariedades do fisiculturismo, a mais dura de todas é que o fisiculturismo ele não é exatamente um esporte democrático. Não são os mais esforçados, não são os mais disciplinados os campeões. Existe um ponto além do qual você não vai conseguir transpor, que é impossível, que é uma limitação genética. Algumas pessoas têm físicos esteticamente mais apresentáveis para o esporte. E essa é uma dor que é difícil para você superar. Porque enquanto era luta, enquanto era atletismo, né, tudo dependia exclusivamente de você. E aí você se depara agora com uma coisa que não depende exatamente de você. Qual é o estereótipo perfeito para fisiculturismo? Pensando assim, existe essa pergunta? Existe. Tem um conceito que nós chamamos de frame, que é o enquadramento do físico, e existe um outro conceito que é o de shape, o formato dos músculos isoladamente e depois num conjunto. Um frame impecável é um frame que quando você olha, independente se for mais longilíneo ou mais brevilíneo, você percebe naquela pessoa que se apresenta para você, de alguma forma, um formato de uma letra X. Então você vê ombros, um formato de uma cintura e as coxas saindo de lado. Sim. Esse é o formato que o leigo, uma pessoa que jamais viu o esporte, quando olhar fala assim, nossa, que físico bonito, não entende nada do esporte. Perfeito. Um X. Então. É um X. Minha menina tinha 4 anos, né, na minha última, 5 aninhos, na minha última competição. E aí ela sentada assim com a minha esposa, ela falou assim, mamãe, aquele ali vai ganhar. E realmente o menino tinha um físico indescritível. Indescritível. E só foi possível abatê-lo porque faltava uma coisinha naquele ano, naquele instante da vida dele. Que era a determinação com a dieta. Tá. Se perguntasse assim, Haddad, você gosta mais do seu físico ou do seu adversário? O dele, muito mais bonito.
né? Mas naquele instante ele ainda não estava pronto. Talvez se ele tivesse mais umas 3 semanas de dieta, se tornaria impossível vencê-lo. Naquele instante fez muita diferença. E você quer dar um exemplo de um atleta com esse estereótipo de X, que você acha que é um estereótipo bom ou não? Aqui no Brasil nós temos excelentes atletas, né? Hoje eu vejo como um atleta muito promissor, uma pessoa que tem galgado grandes posições, o Ramon, né? Ramon Dina, um menino que tem um físico muito bonito. Mas houve grandes físicos no Brasil numa época em que nós não tínhamos uma Topo da vida que dá suporte para as pessoas, né? Então, nos anos 80, nós tínhamos o Luiz Otávio de Freitas, atleta impecável de Santos. Pouquíssimas pessoas sabem disso, porque as gerações foram passando e a história da musculação e o perfil da musculação competitiva mudou. Mas o Luiz Otávio, ele foi disputar o Mr. Olímpia numa década que não tinha nenhum brasileiro lá Quando competindo. você falou sobre infelizmente que nem todos conseguem ter, eu pensei que talvez fosse também a questão social, porque é muito caro competir, eu digo assim, a título de suplementação, de hormônios, ou não, isso é acessível hoje na sua visão? Porque também demanda muito investimento, né? Até que muitos atletas procuram também por apoio de indústrias, de parcerias, né, para ajudá-los nessa parte, né? Porque eu pensei que ele ia até falar sobre isso. Interessante você tocar nesse assunto, né? Porque na minha geração, dos anos 90, nós não tínhamos acesso a nada disso. E nós éramos maiores e mais definidos. Eu acho, assim, muito bom que haja empresários que investam em atletas. Eu acho maravilhoso esse momento que os meninos estão vivendo. Mas a verdade é que em questão de empenho, na parte que depende do atleta, e eu não estou fazendo uma crítica negativa de forma alguma, eu sou um apaixonado pelo esporte, pela condição dos atletas, falta um componente que se chama ser, ao invés de ter. Esse convidere. Falta isso nos atletas. Eu tenho patrocínio, eu sou patrocinado por não sei quem, eu tenho o apoio de não sei o que lá. Ok, mas vamos falar a verdade, o seu agachamento tem 40 quilos de cada lado, menininho. Nem pode ser chamado de um atleta para fazer uau, que coisa, que, né? Eu tomo isso, eu tomo aquilo outro, ok. Tudo bem, falta mas isso para o mundo, né, Haddad? Isso, sim, para o mundo, em nós todas as esferas, né? Nós estamos limitando isso ao âmbito competitivo do bodybuilding, mas se você observar, nós temos pessoas que têm acesso a faculdades inacreditáveis. Você olha a faculdade que a pessoa estuda, sabe assim, o que a família dele pode investir em espécie para ele estar naquela faculdade, e a pessoa não se dá o trabalho sequer de cumprir os créditos do básico, de você olhar e falar assim, filha, é só passar na disciplina. Não estou pedindo para você competir pela vaga de estágio naquela multinacional, só passa. Nem isso. Então, assim, é uma era de pessoas que têm desculpas à ponta da língua e dentro do coração. Entretanto, eles não são de todo ruins. Que na minha época, nós nos empenhávamos muito em todos os âmbitos, mas nós não éramos pessoas tão generosas quanto essa geração que vem agora, que julga menos, que tem menos preconceito, tem menos, eu vou chamar de maldade. Assim, é um pessoal muito mais, a forma deles viverem é uma forma muito mais bonita de ser. Eu vejo isso nos meus filhos. Quantos anos têm seus filhos? A Sâmia tem 15 anos e o Edu tem 12. E eu olho para eles e lembro da minha geração, quando eu tinha 15 anos, eu falo assim, nossa, como nós éramos pequenos. Mente pequena, coração pequeno. Então, eu também assim, sinto isso. Nós temos, né, uma obrigação muito grande e presente de formar, com a experiência que adquirimos, cidadãos mais fortes, com mais capacidade e combatividade frente ao cotidiano, mas nós não temos que nos preocupar com a doçura e o coração que essa geração traz agora. Haddad, São pessoas muito melhores. E dentro da sua visão, né, antes de pularmos para, porque tem muitos tópicos aqui que eu quero ouvir da sua parte de nutrição, essa grande dor que você teve nesse momento de 4 horas de cãibra ali, né, essa dor, ela te trouxe algum ensinamento? Esse período de conflito, essas questões ligadas a essa parte, te trouxe algo que foi importante para você depois? Sim. O quê? Só
Uma coisa, quando você falou tudo isso, e aí eu fiquei pensando, para você, com o teu mindset daquela época, com o teu controle que você tinha sobre tudo que acontecia no seu corpo, na sua alimentação, você sabia onde chegar, você sabia como chegar, tudo. Mas nós não temos controle de nada, né? Se pensarmos, né? Olha, você teve uma cãibra, você foi para a mão de terceiros, você dormiu e você teve que confiar naquele universo que iriam te acudir. Então, eu achei isso muito forte, assim, sabe? Muito. Com todo o preparo, com tudo. E aí eu vou falar Deus, universo, cada um acredita da forma que quiser. É Deus, é sempre Ele que vai, de alguma forma, fazer com que você tire, e agora eu quero saber o que você tirou disso, um aprendizado mais profundo desse momento. Tá. Tem uma coisa, e é uma crença que ela custou desabrochar na minha cabeça, né? Tem uma frase do Platão que foi muito julgada, né? Eu cresci ouvindo falar muito mal dessa frase, até desse pensamento, até que depois eu entendi do que se tratava, né? Platão falava assim: sois deuses, porém vos esqueceis. Ele estava dizendo que existe uma centelha de Deus em nós. Nós é que escolhemos nos afastar. Nós é que escolhemos nos apegar às coisas do mundo que você acha que é real. Você acha que essa mesa existe, você acha que esse microfone, que essa luz existe, mas é o que esses olhos permitem que você enxergue. E naquele instante, bem naquele instante, a última pergunta que eu fiz foi assim: e você achava que sabia, hein? É isso. E você achava que sabia. Isso. Né? Existe um universo arquetípico onde existe um Eduardo perfeito, onde existe uma Jaque perfeita, onde existe um Gustavo perfeito. Ele vive em mim, né? Você é um espelho, nós somos um espelho de um mundo arquetípico perfeito. Você pode chamar de divino, de Deus, sim, de espiritual, pode chamar do que você quiser. Ele existe. E por que a versão que foi espelhada aqui é uma versão que apresenta tantas, entre aspas, falhas? Para ter oportunidade de retornar ao que era belo, original, centelha do divino. E aqui você tem uma escolha. Qual é a escolha que você tem? Retornar para o divino, ou acreditar que essa mesa aqui é de verdade e fazer tudo o que tiver ao alcance das ações deste mundo aqui para você ter essa mesa. E algumas pessoas regridem mais ainda a um estado que nem pode ser considerado humano e falam: eu não quero uma mesa como essa, mas eu também não quero essa mesa, eu quero que ele não tenha essa mesa. Isso é a prova, assim, a prova não é o exemplo mais concreto que eu tenho do humano ter escolhido se afastar daquele plano arquetípico perfeito e que nos trouxe para cá. E de fato, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Falei isso mais cedo. E aquela dor naquele instante, naquele hospital, daquele jeito, na verdade foi um privilégio muito grande. Entende? É como se um papai do céu falasse assim: ó, vou te dobrar, vou te envergar todo, eu vou dar autoridade para aquelas coisas que estão ao seu lado te fazerem acreditar que você está ferindo, eu só não vou deixar ele tocar na tua vida. E eu quero ver para qual lado você vai inclinar. Caramba. É isso. Entende? Aquilo foi um privilégio. Deus estava me dando uma oportunidade tremenda de pedir socorro para ele. Entende? Entendo super. Pronto. Tô dentro de você entendendo tudo que você tá falando. A Haddad tá aqui, ó. Já ama a Haddad. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Não quero mais falar de nutrição, fisiologia do exercício. Vamos falar disso agora. Vamos falar de dor, vamos falar de metafísica, vamos falar de terceira, quinta, sétima, todas as dimensões que estamos aqui presentes. Ixi, o papo dela vai longo, viu? Vai na astrologia, vai querer saber seu signo. Eu vou querer saber seu signo, seu ascendente, depois sua lua, sua casa 2 onde tá. Eu vou querer saber tudo. Toca aí, porque eu até perdi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro desse contexto, né?
E você hoje, eu não sei se todos sabem, mas eu já falei aqui um pouquinho, o Haddad também foi parte do nosso time de P&D. Então, Graças a Deus. Muitas coisas, né, que a gente tem hoje no nosso portfólio foi graças à consciência da suplementação, a consciência do atleta, do educador físico que você é, né? Então, assim, graças a Deus, inclusive, nós deixamos de lançar muitos produtos. Gustavo, pelo amor de Deus, se você lança isso, eu largo o P&D a top. Eu não dormia. Porque eu tinha cabeça de empresário, né? Pra mim isso aqui vai ser bom. Eu lembro de pensar... Cara, Deus gosta de você, hein, Gustavo? Deus gosta de você, né? Porque, olha... Eu lembro de pensar em lançar no passado um gel, que eu, cara, cabeça. Um gel pra reduzir gordura. Eu falei, Haddad, olha que massa esse produto aqui, ele vai ajudar a queimar a gordura. Ele, Gustavo de Deus. Não! Eu falei, mas por que queima gordura que funciona? Não funciona no seu nariz. Mas aí, com essa consciência que você tem hoje, você também já trabalhou em outras empresas do nosso segmento, né, de suplementos. O que você acredita que realmente a suplementação, assim como a alimentação, ela tem, né, para transformar a vida da pessoa? Porque hoje, na minha concepção, né, embora não nutricionista, eu vejo o trabalho de vocês e me inspira demais. Porque eu sei que o alimento e o suplemento, ele tem, sim, condições de transformar a vida das pessoas, unindo a atividade física, unindo, obviamente, a uma terapia holística, um bom profissional para cuidar da saúde mental, emocional. Afinal, a alma, né, não é só o que você come, né, mas aquilo que meus ouvidos ouvem, aquilo que eu me nutro emocionalmente também. Mas... qual que é a sua visão hoje sobre suplementação? Né? Acho que é bom a gente ter essa noção sua, né? Porque são tantas marcas hoje no mercado, são tantos produtos, são tantas frustrações, né? Que você como profissional, acredito eu, que enfrenta quando você vai numa loja e vê, né? Cara, você já pensou se o meu paciente toma isso? Né? Já pensou se o consumidor final consome isso em casa achando que vai agregar e na verdade o trem vai piorar mais ainda, né? Por falta de conhecimento, né? E você tem essa função, né? De capacitar, de formar, assim como autoridade dentro do consultório, né? Então, da sua percepção, qual que é realmente a função do suplemento na vida da pessoa? Como quase todas as coisas que se expressam nesse mundo plasmado aqui, tem uma faca de dois gumes aí. Porque o suplemento, ele entra como uma categoria de alimento processado para validar e facilitar que ou se atinja as calorias, ou que a pessoa consiga ter acesso a um micronutriente que na forma in natura ele não suporta comer, a pessoa detesta espinafre, detesta coisas verdes, e você observa o quadro de exames bioquímicos dela e fala, então deixa eu suplementá-la dessa forma. Né? Uma pessoa que tem questões filosóficas que a impedem de comer carne, por exemplo, e ele é ovolacto, bom, você vai tomar 5 litros de leite por dia, né? E aí usam um extrato, né, uma whey protein, e ele consegue atingir aquelas proteínas, até para manter... E eu não estou falando de massa muscular, de gente bonita, de gente para fotografia de Instagram. Estou falando de manutenção do sistema imunológico, por exemplo. Faltou proteína, não tem sistema imune. Né? Eu posso fazer isso através do uso de suplementação? Sim, mas mais do que eu posso, eu devo fazer isso. Como eu tive acesso à educação, faz parte das minhas obrigações agora devolver isso para a sociedade no formato de informação, para que a pessoa então tenha acesso àquilo e se livre daquele pensamento do coletivo, de achar que isso faz mal, suplemento é hormônio, suplemento vai me dar câncer, suplemento vai me matar. Eu tenho uma obrigação, se eu não fizer isso, eu vou ter que arcar com esse boleto, eu vou ter que pagar esse boleto depois. Poxa, eu te dei tudo para você estudar e você não dá nada de volta para a sociedade? Não é possível que você vai fazer isso. Ao mesmo tempo, essa expressão que existe nesse mundo de ter suplementos ativaram espíritos menores, pessoas menores, que olham para aquilo ali e falam assim, uau, vou vender uma whey feita de proteína de trigo. Vou vender uma whey feita de proteína de colágeno, coisas baratas, porque ele almeja lucro. Não tem problema nenhum você ter lucro. Que bom que você tem a oportunidade de ter lucro no mundo empresarial. Dá para ser ético. Dá para você fazer uma coisa que agora não vai espelhar contra você, te cegando contra a luz da verdade do que você acabou de fazer.
dá para você ir lá e oferecer, sabe assim, eu tô lembrando da primeira vez que nós mandamos para análise a nossa ISO, né, anos atrás, e aí chegou o laudo, ele mandou para mim, era uma época dessa aqui, ó, porque chovia, né, e eu, 7 horas da noite, eu sozinho numa cozinha, um calor danado, e eu construindo um aminograma, assim, no lápis, na ponta do lápis, para entregar para a empresa, e eu emocionadíssimo. Por quê? Porque era um aminograma incomparável. Pegava marcas muito famosas e colocava no bolso. Tanto que ela errava para mais. A vitamina D extrapolava, a vitamina B12 extrapolava. Você consegue imaginar a minha felicidade? Não fui eu que criei, mas eu participava daquilo. Entende? Era verdade, né? Era fato. É. Entende? Era fato e eu fazia parte daquele fato. Eu que ia vender essa imagem para todo mundo. Então eu estava assim, explodindo. Né? Explodindo. Então, voltando ao cerne da questão, o que o suplemento representa para as pessoas? Atenção. Porque nem todas as empresas que nós conhecemos têm o compromisso em cuidar da mente, em se preocupar com o coração enquanto alma da pessoa, saúde. Você se lembra, nós tínhamos um produto no início que ele tinha uma sacada de marketing que era tão bacana e ele tinha uma justificativa científica tão sólida que despertava uma inveja nas pessoas e nós éramos atacados por blogueiros de uma maneira tão grande, eu fiquei tão ofendido com aquilo, que quase que eu entro na mesma energia, na mesma vibe, né? Os jovens falam assim hoje em dia, daqueles que nos atacavam. Nossa, a gente foi bombardeado já aqui. E eu observava aquilo e falava assim, mas é uma proposta tão boa, nós estamos oferecendo um complexo de aminoácidos tão bom. Mas onde tem muita luz, tem muita sombra, né? A sombra vem perto, né? Isso é um fato. Isso é um fato. E assim, entendam, a opinião que eu tenho em relação à suplementação é que, na mão de pessoas sérias, suplementação significa oportunidade de atingir saúde. Entende? Se você tem uma pessoa com distúrbios de sono, comportamento, conduta, e você oferece para essa pessoa uma suplementação onde ela consegue fácil bater os magnésios, onde ela consegue obter creatina. Fiz uma revisão recente agora, é uma palestra muito bonita, que é sobre a creatina e o cérebro, creatina e a mente. Creatina e cérebro, creatina e mente. Essa é a brincadeira do título da palestra. A literatura é de 2000. Nós estamos em 2023 e no Brasil o pessoal fica pensando na creatina para hipertrofia muscular. Eu olho e falo assim, tá, mas a hipertrofia muscular ela é multifatorial, depende de várias coisas, não é a creatina, não é o esteroide, não é o peso, mas todo um novo estilo de viver. Então você pensa uma pessoa onde ela perde foco, onde o sono é comprometido, onde retribuir o bom dia do marido é um grande desafio. E você oferece para ela alguma coisa que facilmente ela consegue atingir vitamina D, magnésio, zinco. E aí um sorriso fica mais fácil. O Haddad é todo utópico. Se você insistir nessa questão de que eu sou utópico porque você está baseado num artigo que foi escrito preso à metodologia científica, seja feliz. Mas entenda, não é porque não está escrito numa revista científica que não existe. A ciência sempre anda atrás do fenômeno. Nunca o fenômeno vai andar atrás da ciência. Então, até a hora que for publicado, e é por isso que muitas vezes você encontra pessoas de vivência muito grande e você fala assim, sabia que saiu um artigo? Ele olha para você assim, mas isso todo mundo sabe. Não, as pessoas não sabem. Ele sabe disso. Ele viu isso acontecendo. Porque ele tem a prática. A prática, ele teve diante do fenômeno. O fenômeno sempre antecede a ciência. Algum cientista de coração puro observa um fenômeno e fala assim, por que será que isso acontece? E esse é o artigo original. Depois vem um monte de gente na mesma pegadinha. Eu trabalhava com uma ciência que se chama eletromiografia. Medir a atividade elétrica de músculos. E eu me lembro que a minha escolha em sair do laboratório, a minha primeira pós-graduação minha, em 96, foi em gerontologia. Eu fui um dos primeiros doidos aqui do Brasil a falar que idoso tinha que pegar peso. O pessoal tacava pedra quando eu passava na rua, né? Taca pedra nele, taca pedra nele. E era um barato, eu acreditava demais nisso. Mas entenda,
Eu estava no laboratório de eletromiografia, já estávamos em 2000, 2002 talvez, e aí o nosso orientador falou assim, gente, qualquer projeto que a gente for escrever agora, coloca no meio de um parágrafo, algum lugar, a palavra idoso. Põe idoso. Aí eu falei, como assim? Qual que é o contexto? Não, escreve idoso, ou no título, em algum lugar. Perceba a fragilidade filosófica dessa pessoa, a insustentabilidade de argumentação, a baixa capacidade de relação com a vida que essa pessoa tem, o quanto era raso. E aí eu falei assim, por que dessa forma? Não, se tiver a palavra idoso, o CNPq banca. Essa era a minha deixa para falar assim, obrigado, abaixem as cortinas, estou saindo do palco. Isso é o que você chama de ciência e que tem que ler artigo e tudo mais? Eu chamo isso aí de correr atrás de é o efeito manada. Alguém fez um trabalho lindo que falava de idosos. É o inconsciente coletivo. E aí gerou um inconsciente coletivo. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Pronto. Aí sabe o que se tornou? Dogma. Perdeu totalmente a lógica, não faz sentido mais. E dentro da sua, falando especificamente agora sobre suplemento, né, e que envolve nutrição, e eu sei que você fala muito sobre isso também nas suas mídias sociais, né, quais são os principais mitos da nutrição que você desbanca aí, né, que você sabe hoje? Quem sou eu para desbancar, pelo amor de Deus, meus colegas nutricionistas, por favor, não é o meu propósito de vida, viu? Meu propósito de vida é criar meus filhos, trabalhar ao lado de vocês, precisarem é só mandar mensagem que eu ajudo, eu te respondo as dúvidas. As pessoas precisam entender que suplementação veio para fazer o que se propõe a fazer. Ninguém criou uma whey protein para ela induzir a hipertrofia, induzir a síntese proteica. Uma pessoa de pensamento objetivo escreveu um artigo onde a pergunta era: ingerir whey protein estimula a síntese proteica? E por que ele fez a pergunta desse jeito? Porque em ciência as perguntas são objetivas e resumidas. Isso é pensamento científico. E aí ele achou um dado, sim, estimulou a via da mTOR, aumentou a síntese proteica. Ele não disse que tomar whey protein faz você ficar fortão. O mau leitor de artigo, que tem baixa capacidade crítica, acreditou que tomar whey ia fazer a pessoa ficar forte. Ninguém disse isso. Nós, dentro da Topo, nunca fizemos isso. Nunca falamos isso. Vai tomar isso aqui para ficar forte. Percebe? E os nutricionistas que estão dentro do consultório têm uma obrigação de lembrar de uma disciplina pesada que se chama educação nutricional. Eduque o seu paciente. Explica. Gasta saliva. Ah, mas eu vou ficar 2 horas conversando com o meu paciente. São as únicas 2 horas. Não vai precisar conversar depois. Sim. Facilita a adesão. Entende? Quando alguém vai falar para você sobre creatina, eu vou ficar fortão tomando creatina? Tá, também, pode ser que aconteça. Mas o seu sono, a sua cognição, a sua memória... Existem dezenas de artigos muito bem conduzidos que relacionam com epilepsia, Alzheimer, mal de Parkinson e várias outras demandas da saúde que envolvem o sistema subcortical. Então, estamos falando de habilidades motoras. E nós temos dezenas de artigos que falam sobre atividades e funções mais nobres do cérebro, as áreas terciárias de cognição e memória. Ratos, assim como camundongos, suplementados com creatina, aprendem a sair mais rápido de labirinto. Coincidência? Acho muito difícil resumir um fato a uma coincidência. Poxa, fato constatado. Quando levaram isso para humanos, fez todo sentido. Ah, mas eu ainda tenho dúvida. É lógico, a complexidade do raciocínio humano, você quer comparar com a simplicidade da conduta de um rato? Poxa, precisamos de décadas de instrumentos de avaliação, novos questionários para cognição, para ver se parece que foi mais espertinho mesmo, né? Mas esse questionário não dá certo. Vamos criar um outro questionário. Vamos observar isso. Glutamina. Alguém entendeu que o autor do artigo da glutamina estava falando que a glutamina causava hipertrofia. Gente, de maneira isolada, nem o esteroide anabolizante pode causar a hipertrofia, porque ele é um fármaco cujo ativo é um estimular de síntese proteica. Ele, por ser uma gordura, ele atravessa a membrana da célula,
atinge o seu aceitador, vai para o núcleo e fala para o núcleo, aumente a síntese proteica. Isso faz você se tornar hipertrofiado e o físico dos deuses? Jamais. Jamais. É como se o esteroide fosse um supercomputador. Você tem ali um programador, ele está ligado na tomada, ou seja, a pessoa comeu, a pessoa dormiu, a pessoa consegue treinar da maneira... Hipertrofiar não é síntese proteica. A síntese proteica é um dos tijolinhos do físico, que é o componente que as pessoas buscam. Então, os pré-treinos. Algumas pessoas, de fato, nem deveriam usar pré-treino. Porque elas já são muito motivadas, Haddad? Não. O raciocínio é exatamente o contrário. É porque essas pessoas não querem estar lá. Você trabalhar com uma pessoa que está olhando para o portão de saída toda hora... Você não consegue mudar isso dando cafeína para essa pessoa. Perfeito. É o que a gente está falando de energia de vida. Às vezes não está precisando de pré-treino, não. Não Essa é energia para treinar. Do pré-treino. Essa pessoa precisa rever a atividade física. Muitas pessoas me procuram. E é engraçado. Você vai lá e fala assim, Haddad, quero treinar com você. Fala assim, que legal. Vem aqui como convidado. Passa uma semana por conta da casa. Fica aqui. Eu estou vendo se de fato é comigo mesmo que você precisa treinar. E muitas vezes... Eu falo para aquela pessoa assim, nossa, mas assim, você precisa de uma academia convencional, cheia de gente, para você socializar, ver pessoas. Não é um estúdio fechado, sem graça, de musiquinha ambiente. Você precisa de outras coisas. E outras vezes eu falo assim, vai fazer dança. Mas eu quero ter o físico da fulana. Vai fazer dança. Passe uns 6 meses lá. Daqui a pouco, porque é assim... Quando você vê uma academia convencional, minha esposa é dona de uma academia convencional, e ela sempre fica muito antenada, ela é uma gestora incomparável. Aqui em Uberlândia, tranquila, eu falo assim, igual minha esposa, não há. E ela sempre observa todas as modalidades que estão no cenário, todas. E surgem sempre assim, tendências para 2024. Eu olho e falo assim, tendência é para quem não se encontra. Novas tendências da moda. Que é coisa mais chique do que um homem que chega clássico sempre nos lugares? Novas tendências da moda, ele continua intocável. Mostra uma hombridade, uma rigidez de caráter, uma seriedade. Né? E a mulher que usa a mesma roupa em 2 eventos? Uma mulher que não tem vergonha nenhuma de falar, amo essa roupa. Eu que escolhi, nem perguntei pro meu marido se ele gostava. Eu gosto. Acho essa mulher intocável. Sabe assim, é a dona da festa quando entra, ao abrir a boca, e quando ela sai, todo mundo vai sentir falta dela. É essa. Pois é, eu não vejo isso na conduta das academias e dos gestores que ficam procurando paliativos para quem não gosta de malhar. Surge crossfit, surge body pump, surge body attack, surge body isso, body aquilo, body expiatório, body não sei o que mais. Body tudo dentro da academia. No final, sobraram a musculação e as danças. Porque de fato... Eu quero fazer até uma pergunta quanto a isso, Haddad, assim, aproveitar você, porque eu acho que... Eu tô numa fome, me dá um browniezinho desse. Existe... Isso mata a fome. Isso mata a fome. Deixa eu ver aqui. Cappuccino ou chocolate, amor? Eu acho que cappuccino. Isso. Existe uma... Gente, existe fome emocional, fome fisiológica. Isso aqui mata a fome espiritual também, tá? É tipo um presente dos deuses. Esse brownie aqui. É mesmo. É verdade, é verdade. É quase mitológico isso aqui, viu? Lembrando vocês que o mito, ele tenta fazer um teatro do que é o mundo perfeito que existe lá no céu. Esse é o mito. Quando a gente pensa em exercício físico, ainda tem grandes mitos, tanto para saúde e estética da mulher, quanto para a saúde e estética do homem. Então, por exemplo, né? O corpo mais bonito é da mulher que faz uma musculação. Se você tivesse que traçar um paralelo entre estética e musculação, o que você poderia falar para mim? Na modernidade, na atualidade, de fato, o físico que as pessoas mais apreciam é um físico que tem contornos musculares. Então, quando a pessoa olha para o bumbum e vê um bumbum empinado, um bumbum redondinho de músculo, quando olha uma coxa que a musculatura marca, bracinhos marcadinhos, ok, isso você consegue gerando tensão na musculatura. O tecido muscular, quando Deus fez ele multinucleado exatamente para isso.
para que em diferentes pontos onde for aplicada a tensão nele, ele responda sintetizando proteína. Então a pessoa fica ali mais fortinha, mais musculosinha, ok, fazendo musculação ou algo que gere tensão. Tá. Ok. Das coisas que geram tensão, nós temos, por exemplo, Pilates. Gera tensão nos músculos. Mas a tensão é suficiente para o físico que a gente vê da blogueira do Instagram? Não, aquele padrão ali não dá para ser com Pilates. Mas a fulana faz Pilates e é daquele jeito. Sim, mas ela nasceu para me irritar. Ela tem uma genética que é inexplicável. Uma genética que não tem cabimento. Né? Não é possível chegar Eu vou falar isso para todo mundo. Você nasceu para me irritar. Daquele shape, daquela blogueira Não, com as mulheres. Nem quero. Não. Nem quero. Somente com suplementos, sem hormônios? Sim. Você acha que é possível? Sim, isso é fato. É, não? Isso é fato. Agora, isso é acessível para todos. Porque a mulher sofre muito de variação hormonal ao longo do mês, né? Inconsciente Então, coletivo de novo. Então fala sobre isso, por favor, por Isso é uma gentileza. bobagem, né? Pensava que pra Agradecida. mulher fosse muito mais Não, difícil. é porque é bonito falar, porque em algum lugar na mente pobre do pessoal faz sentido. Entendi. Você transferir a culpa para o ciclo ovariano. Mas veja só, tem TPM, não sei o que. Mas se a minha avó falasse de TPM há 80 anos atrás, você ver se não ia levar uma lambada. Não se falava disso, né? E sobre massa muscular entre homem e mulher? Exatamente. Exatamente. Aí sim faz sentido. Faz sentido. O homem tem uma produção hormonal que o favorece muito mais. Agora, a mulher justificar... Vou dar um exemplo. O recorde mundial e o recorde olímpico dos 200 metros rasos no atletismo, pista, elas estavam menstruadas. Eu não tenho valor nenhum quando eu estou menstruada. É? E o recorde da prova mais dura, que 200 metros, elas estão menstruadas, e recorde mundial e o olímpico. Foi quebrado no mesmo dia, na mesma tarde, pela mesma pessoa. Assim, quantas vezes então ela correu? Ela correu 6 vezes. Ela não fez um esforço, ela fez vários. Porque ela também correu os 400 e ela também correu os 100. Tudo bem? Na natação a menina estava grávida. Agora, vamos lá. Haddad, mas você está falando de um atleta, eles já são diferentes. Isso. E é isso que eu estou te dizendo. A pessoa vira para você e mostra uma coxa. Haddad, é possível atingir essa coxa aqui sem o uso de hormônio? Eu falei assim, claro. Só que aí você vai ver a pessoa fazer o que lhe cabe. E aí você chega no leg press, a menina está com 30 quilos de cada lado do leg press. Fazendo esforço na coxa. Nossa, eu estou me esforçando muito. Eu estou vendo. Eu estou vendo, mas é porque é isso que você é hoje. Isso que ele faz com 200, tá? Me respeite, 540, tá? Mais respeito. Caramba. Mas veja só. Os meus números. A minha academia máxima é 80. Por favor, mais respeito. Ele não treina fofo. Ontem ele falou lá na mesa de jantar, treino fofo, adorei essa palavra. Não, gente, mas aí a pessoa fala assim, mas eu estou me esforçando muito. Você discorda que ela esteja se esforçando muito? Não. É fato, ela está se esforçando. Por o que ela entende como esforço dela. Tudo bem. Vamos fazer só um paralelo para ficar fácil para todo mundo acompanhar o raciocínio? Ela fala para você assim, tirei carteira de motorista. Eu tô vendo, você é habilitada. Então, deixa eu entrar no seu Fórmula 1. Oi? Não, eu tenho carteira de motorista. Deixa eu dar uma voltinha no seu carro de Fórmula 1. Não, deixa eu te falar. Você não consegue nem soltar a embreagem desse carro. Você não consegue onde que é a primeira. Você não sabe passar da primeira para a segunda. Não, eu sou habilitada. Não, mas você não dirige um Fórmula 1. Você tem carteira de motorista. Não é porque você se matriculou numa academia e você contratou o personal trainer das meninas da alta sociedade, o seu personal é bonitinho, ele sabe quem ganhou o Big Brother passado. Isso não representa nada. Você ainda é um ser humano que levanta 30 quilos no leg press. E a coxa que você almeja é de uma menina que coloca 200. Mas se eu tomasse o que ela toma, é por falta disso, eu vou dar de graça para você. Se você ficar como ela, eu te dou mais R$1 milhão. Porque a verdade é que agora é uma questão tempo dependente, leva tempo, e é uma questão de crenças filosóficas. Ela não tem crenças limitantes. Você, durante metade da sua vida, chamou de bombada, marombeira e piriguete uma coisa que agora você está tentando se tornar.
Então tem muita coisa pra Você você. tinha Esse significado. muitos, mas assim, muitos pejorativos apontados para uma coisa que agora faz parte do seu desejo. E aí eu pergunto para você, das pessoas que conhecemos, a mulher, 40 anos, seus filhos pequenos, ela com aquela coisinha, depois que filho nasce é isso, né? Tudo despenca, né, amiga? E tá as duas reclamonas. E de repente um dia ela olha no espelho e tem uma galhada na cabeça dela. É a famosa síndrome pós-chifre. Ela baixa lá na academia. Ela vai no consultório do médico, ela quer tomar tudo, ela vai fazer... Primeiro, ela já está ali pelos motivos errados. Concordo. Isso não significa que ela valha menos. Com certeza. Ele vale menos. Ela não tem nada a ver com isso. Ela estava cuidando dos filhos. Começou por aí. Mas ela creu. Então, assim, eu preciso dar um jeito em mim. Vou dar uma recalchutada. Mas, assim, a semana passada ela falava mal da menina e agora ela quer o que a menina fez a vida toda. Entende? E, assim, é tão latente e instável essa conduta que ela não dura um ano. O que você mais vai ouvir? Eu fui no meu médico, ele me passou oxandrolona, eu estava tomando 10 miligramas por dia, fiquei ótima. Aí depois eu parei de usar, caiu o cabelo. Mas quem te disse que você poderia ter parado de usar? Seu médico falou isso para você? Não, parei por conta. Que você ia induzir um estado hormonal alterado e que aí você podia tirar isso. E nunca mais você ia usar e você ia continuar sendo uma pessoa dopada, sem ter doping. Quem te fez crer nisso? Por que você se inclinou a fazer uso de um fármaco e você ainda nem tem um lastro de treino? A pessoa faz, imagina, não tem resistência. Se você falar assim, eu gostaria que você fizesse 15 com esse peso que você fez 10. Não dou conta, nem tentou. Vou colocar mais um pezinho hoje que parece que foi fácil. Não, você vai colocar mais peso. E olha no relógio. Vamos fazer um aquecimento melhor hoje? Não, já tô aquecida já. Tava no beach tennis, já aqueci. Eu tenho preguiça de aquecer. Não tem nem coragem de ir para academia. E o que o nutricionista de início, de viagem, né, faz nesse cenário? Eu vou dar um pré-treino para te ajudar. Atrapalhou. E por favor, eu não estou falando que essa pessoa é preguiçosa, gente, não é disso que se trata. São crenças, cada um está no seu processo. Isso, Jaque. O que ela quer hoje não condiz com o que ela é. Ela quer dirigir um carro que a habilitação dela não permite. Agora, como é que você joga esse jogo da verdade com essa pessoa? Não jogo. É isso que eu te pergunto. Não jogo. Apenas faça perguntas. As perguntas que nunca foram feitas. Ouça a pessoa. Escutou o que a pessoa está falando? Faça perguntas. Você teve a oportunidade de ver o treino dessa moça que você já viu? Que você admira? Mas dentro da sua visão hoje, né? Treino, fármacos, os anabolizantes, suplemento e o alimento. A gente sabe, não adianta esconder, que hoje é muito comum o uso de anabolizantes no Brasil, né? No mundo, né? Até incrível que pareça, Jaque, existem lojas de suplementos que vendem anabolizantes, por exemplo, né? Então, assim, infelizmente é muito comum. E a minha preocupação maior é da venda de uma forma irregular, porque você não sabe a origem daquilo, né? Tem os famosos tem uns trem que é escondido, né? Não vou falar nome de marcas nem nada, né? Mas assim, dentro da sua percepção, se você fosse escalar esses 4 em ordens, né? De 1 até 4, né? Sendo 1 mais importante, o 4 menos importante, como é que seria essa composição? Alimento, treino, suplemento e anabolizantes. Em primeiro lugar, o alimento. Você alimento. é o que você come. Em termos de saúde mental, em termos de saúde espiritual, em músculo, forma física. Em primeiro lugar, alimento. Perfeito. Só isso já vai envolver uma mudança de conduta gigantesca. Gigantesca. Porque algumas pessoas, se não comer um chocolatinho depois do almoço, não é ninguém. E algumas pessoas, se você falar assim, você precisa comer 3 vezes mais dessa carne aí que você comeu. É inconcebível. Então vai levar muito tempo ela fazer isso. Em segundo lugar, o treino, que vai levar muito tempo. Leva tempo, porque o treinamento físico, eu não estou falando de musculação de academia, estou falando de preparação física. Ela segue o princípio da adaptação biológica e o princípio da individualidade biológica. Tá. Você leva o tempo que as suas enzimas, o seu DNA, o seu RNA mensageiro demoram para sintetizar todas as proteínas que o seu corpo vai utilizar. Eu, a minha genética, ele, a genética dele, né? Então, assim,
princípio da adaptação biológica, princípio da sobrecarga progressiva, princípio da reversibilidade, faltou, perdeu, faltou, perdeu. Fica uma semana, um mês sem treinar pra você ver. Perdeu E a tudo. regra da escola russa é 1 semana sem treino, regrida 2 semanas na preparação física. Volta 2 microciclo é 1 semana de treino. Volte 2 microciclos na preparação. Então assim, perdeu um treino, você volta 2 treinos para trás, repita os 2 treinos para fazer o que você tinha que ter feito. Percebe? Então assim, não é uma coisa tão simples de se fazer, não é ficar exercícios aleatórios, não é assim que funciona. E tem exercícios que são carro-chefe, que a pessoa tem que fazer. Empurrar, puxar e agachar. Nutrição em primeiro lugar, treino em segundo lugar, em último lugar, os fármacos. Esse é o menos importante. Veja bem, eu preciso de um cenário celular para que faça sentido aquele medicamento. Vamos fazer um paralelo? Toma remédio para dor de dente sem ter dor de dente. Qual que é a lógica? Nenhuma. Como é que você vai pegar um fármaco que foi criado para síntese proteica e você toma ele pensando no shape? Ele não te dá shape. Haddad, eu queria tomar alguma coisa para secar. Por que você acredita que tal coisa exista? Ele foi feito para aumentar a massa muscular de quem estava morrendo no hospital. Foi para isso que ele foi criado. Ninguém queria saber se ia engordar, se não ia engordar. Síntese proteica. Ah, mas fica mais sequinho. Lógico, você comia 3.000 calorias, aumentava gordura e músculo. Você entrou com um remédio que aumenta muito mais músculo. Daquelas 3.000 calorias, uma fração maior vai para a musculatura. Claro que vai dar um aspecto muito mais seco. Isso é matemática simples. Nem precisa saber biologia. Tá? Tá. Mas agora, se eu fizer musculação, potencializa o fármaco? E o fármaco potencializa a musculação via de mão dupla. Fantástico. Agora, peraí. A pessoa é carbofóbica, não come arroz, não come pão, não come nada. E vai para academia e você fala assim, 12, ela morre na 8ª repetição. Tem 11 meses que está com você, até agora é o mesmo peso, mesma série, não tem o princípio da adaptação e da sobrecarga progressiva, ela não gera cenário celular. Acreditem, há pessoas que vão para a sala de musculação e você olha assim, não sai uma gota de suor. Não aconteceu nada. Não, eu não transpiro mesmo não. Não treinou ainda. Não passou, porque é fisiológico, todo mundo vai sentir o efeito do treino, né? Tá. E aí, a pessoa inverte. Coloca o fármaco para compensar a falta de comida e para compensar a falta de E treino. não adianta fazer o fármaco se você não tem os 3 primeiros muito bem ajustados. Ou nem com os 3 primeiros ajustados compensa o fármaco, na sua visão. Então, essa é uma pergunta muito importante. Primeiro, defina resultado. Para algumas pessoas, né, nossa, tá seca. Aí quando você fala para um ex-bodybuilder que alguém tá seco, você olha e fala assim, o cabelo dele tá seco? Do que você tá falando? Não é porque assim, fisiculturistas têm 3% de gordura, 2,8% de gordura. E você vê uma pessoa lá que tá aparecendo uma sombrinha assim do lado do abdômen, assim, sabe a linha semilunar aqui do lado? Aí você fala assim, ah, seco, entendi, né? Porque quando criaram o seco aqui no Brasil, era porque tinha uma gíria nas academias dos bodybuilders, que era o shredded, né? Assim, seco, trincado, aquele negócio esturricado. E aí a gente falou que o cara tava seco, trincado. E aí para um fisiculturista o conceito de seco e trincado, né? Então, assim, qual que é o resultado? Porque se a pessoa acha que só aparecer a linha semilunar aqui do lado já tá seco, se ela tomar um anabolizante e ficar deitada no sofá, talvez até consiga, porque o fármaco foi feito para melhorar a síntese proteica. Mas se a pessoa pensa em obter ganhos de transporte de oxigênio no sangue, que é uma das características desses fármacos, se a pessoa pretende melhorar desempenho, estabilidade, melhorar quadros de prevenção à sarcopenia ou de um quadro perigosíssimo que se chama resistência anabólica, que é de tanto comer farinha branca, de tanto açúcar, de tanto sedentarismo, você não tem maquinaria enzimática mais para hipertrofiar. E aí eu treino você e falo assim, que coisa, você não responde. Treina, tá lá 6 meses, não aconteceu nada ainda. E eu aumento a comida e vem gordura. Eu falo, gente, não é possível, vai demorar um pouco para o seu físico acordar. E aonde é que está o erro no combate à resistência anabólica?
prescrever esteroide. Poxa, o corpo dele estava tentando entender o que era para acontecer. Você foi lá e entrou com fármaco, de novo, tudo de novo. Percebe? Entendo. Aí a hora que você olha isso, fala assim, poxa, fechou uma janela linda que estava se abrindo. Ele ia se tornar agora um idoso muito mais saudável. Porque agora sobrou o que para essa pessoa? Continuar submetido ao uso do fármaco. Pelo amor de Deus, gente, não entenda errado, não tem nada contra fármacos. Não, tá perfeita a sua explicação, fica super Eu tranquilo. não tenho absolutamente nada contra os fármacos. O que eu tenho é contra uma pessoa que não gera ambiente celular para aquilo, que não tem mentalidade para aquilo. A pessoa vai lá e toma esteroides. Toda reunião social que a pessoa participa, tá lá o copo de uísque dele, o copo de vinho dele, a taça de vinho. Você fala assim, mas qual que é o sentido disso? Escolhas. Eu quero ter um físico bonito. Fala, mas não faz sentido. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu gostaria de ser mais comunicativa. Você vai lá e estica uma carreira de cocaína, cheirei. Tá comunicativo. 15 minutos de alta comunicação para você. Vai falar mais que o homem da cobra lá da rodoviária, mas não faz o menor sentido isso. Haddad, os nossos universitários que estão aqui, pediram a sua opinião sobre SARMs. SARMs, uma evolução da área de farmacologia. Deveria ser oferecido gratuitamente no SUS, aqui no Brasil. SARMs é uma sigla. Me explica, porque eu não sei nem o que... Vou explicar. Esteroides anabolizantes são moléculas modificadas do colesterol que se parecem com precursores de hormônios masculinos e de fato se tornam moléculas de testosterona modificadas. Esses são esteroides sintéticos. Então você tem esteroides de meia-vida mais longa porque eles protegeram a molécula com carbono, então com cloro, com algum grupamento metil, e o seu metabolismo sustenta aquilo durante mais tempo, acaba que você usa uma vez por semana, não precisa tomar todos os dias e tal. Outros de meia-vida mais rápida, enfim. Os SARMs, eles não são derivados de gordura, eles não são esteroidais. Logo, por não serem gordura e por não moverem o seu metabolismo nessa direção, eles não vão mexer na fração HDL do seu colesterol e nem na LDL do colesterol, coisa que todos os esteroides fazem. Tomou hoje, dosa o seu HDL, a semana que vem está mais baixo. O HDL é o que protege vocês, tá? O SARM não, SARM é uma sigla. Modulador seletivo do receptor androgênico. Modulador seletivo, e essa é a palavra de 1 milhão, seletivo, ele não vai agir na próstata, no coração, nos vasos, não, ele vai agir onde eu quero. Ele foi criado para isso, foi uma evolução da tecnologia nesse sentido. Desses, o primeiro, o mais conhecido e o maior número de pesquisas bem conduzidas, é o que veio com o nome de Ostarina no mercado. Olha esse nome, Onde você acha que está o receptor dele? Nos ossos. Para que alguém criou isso? Para combate e controle da osteopenia e da osteoporose? Sim. Você consegue perceber a nobreza de quem estava mexendo nessa pesquisa? Consigo. O cara não está pensando em shape. Está pensando em uma coisa maior. Depois disso, nós temos vários outros muito interessantes. A cardarina, por exemplo, que melhora a sua sensibilidade periférica à ação da insulina, controle glicêmico, melhora a densidade mitocondrial das pessoas para melhorar a respiração celular. Então você pensa, um idoso hiperglicêmico, praticamente um diabético do tipo 2, e ele tem acesso a uma coisa que aumenta a massa muscular, não mexe no HDL, não é hipertensivo como um esteroide anabolizante e faz a glicemia dele ficar em níveis aceitáveis. Tinha que ser mais estudado e depois tinha que ser oferecido gratuitamente. Que é a coisa mais legal? A tecnologia barata. Sabia, é vendido caro. Ah, é vendido caro? É vendido Hoje caro. é permitido no Brasil? Não é permitido. Graças a Deus não é permitido. Não é permitido no Brasil. O que estava acontecendo? Mas você disse que estaria até no SUS. Deveria sim. Deveria estar. Num mundo utópico. Perfeito, deveria estar. Mas o que aconteceu? Pessoas de espírito pequeno perceberam nisso a chance de ganhar muito dinheiro. E começaram a pegar coisas que são baratas demais. E existem sais de testosterona. O propionato de testosterona, que tem uma meia-vida ultra curta, é muito barato. E ele vai lá e coloca dentro de uma cápsula alguma coisa parecida com o sal e coloca um pouquinho de propionato de testosterona. Claro que sua massa muscular melhora. É óbvio. Tá tomando alguma coisa parecida com testosterona, seu corpo vai melhorar. E todos os efeitos colaterais.
Primeira vez que se falou disso aqui foi em 2014, né? Eu comecei a ministrar cursos disso para nutricionista, educador físico, depois só para médicos, e eu viajei um bocado falando disso. Era um curso legal, durava 2 dias esse curso. E assim, era uma grande expectativa que eu tinha de ser uma evolução para as pessoas. E aí começou a virar um mercado, eles colocam então algum ativo de testosterona ali dentro, a pessoa começa a sentir aumento de força. Olha, esse SARM é bom. Não é SARM, é anabolizante. É esteroide, né? Os dois são anabolizantes, não é esteroide. E os médicos começaram a falar que SARM oferecia virilização para as mulheres. Peraí, mas ele é um modulador seletivo. Como é que vai hipertrofiar a clitóris? Como é que vai encher de espinha a mulher? Como é que vai causar queda de cabelo? Ele tem uma tecnologia gigantesca por trás daquilo. A resposta é muito mais óbvia do que qualquer outra coisa, né? Não é SARM. É uma coisa barata, custa dezenas de reais, estão sendo vendido por centenas de reais, porque algumas pessoas estão querendo fazer o que não se faz. T ao invés de C. Entendeu? Isso é muito pequeno. Dentro desse cenário, Gustavo, é melhor não ter. E dentro da análise de... Hoje a gente fala muito sobre energia, né? Tanto energia de vida quanto energia de fato, né? Porque às vezes as pessoas têm que cuidar das suas emoções para realmente conseguir o equilíbrio, né? E a energia de vida se dá também no treino. Você precisa ter para treinar, né? E testosterona é algo que estimula aumento de energia, né? De vida, de ganho de massa muscular e tudo mais. Qual que é a sua visão hoje sobre o uso inconsciente da testosterona específica como um anabolizante, né? Porque tem muita gente que usa hoje, acho que é o mais comum, na verdade. Sim. Testosterona hoje, né? Dentro da sua perspectiva, né, com seus ensinamentos, quais são a sua consideração sobre o uso, sem obviamente o acompanhamento profissional, de testosterona? Antes de responder sobre isso, vamos corrigir algumas coisas assim, né? Testosterona não oferece energia para as pessoas, ela não melhora metabolicamente, ela não vai oferecer mais glicose de forma alguma, né? E ela não melhora nem por autoestima. A energia... Mas dentro do organismo, a testosterona não é para ajuda, ela ajuda no ganho de massa muscular, ela aumenta a síntese sexual, proteica, né? Ela aumenta a síntese proteica. Em alguns casos, em consonância com outros fatores hormonais, ela pode repercutir positivamente no comportamento, no ato sexual em si. Mas, por exemplo, algumas pessoas relacionam usar a testosterona para o caso de impotência. É exatamente o contrário, porque ela não é vasodilatadora mais do que o estrogênio. Se você tirar o estrogênio, que é o hormônio feminino, se você zerar o estrogênio de um homem, usar um inibidor de aromatase, né, um fármaco barato, tem em todo lugar, e você baixar o estrogênio do homem, acabou a vida sexual dele. Entende? Libido é diferente de ímpeto e agressividade. Então, onde a testosterona entra? Nisso. No ímpeto, na agressividade. E como estamos falando de mente humana, existe uma comunicação muito forte e a pessoa não sabe se ele está ali no libido, se ele está empolgado, se ele está agressivo. Então funciona. Mas isso dura pouco. Percebe? Percebo. Por que a leitura disso ficou equivocada? Porque algumas pessoas submetidas à ação de médicos que não estudavam de fato essa área por não serem endocrinologistas, começaram assim: eu vou passar estanozolol, ou então eu vou passar oxandrolona, ou eu vou passar metenolona, porque faz menos mal do que a testosterona. E eles perceberam que a pessoa tinha disfunção sexual. E por que causa disfunção sexual? Porque agora você aumentou sem oferecer a testosterona, os derivados. Porque assim, testosterona em farmacologia são 3 classes. Ou você tem os derivados de testosterona, que são os grupamentos metil de testosterona, ou você tem os derivados de dihidrotestosterona, ou você tem as 19 nornandrolonas. Então, no carbono 19 tem uma modificação, o outro usa um grupamento cloro ou metil, e o outro pega o que era uma dihidrotestosterona, que é o mais poderoso de todos, e converte num fármaco do tipo oxandrolona. E aí a pessoa, por não ser desta área de endocrinologia, diz para o paciente: esse aqui é um anabolizante fraquinho, ele não tem efeito colateral. Você consegue imaginar um farmacêutico desenvolvendo uma droga fraquinha?
Não, eu digo assim, ela não tem efeitos colaterais. Como não? Para ela se tornar o que se tornou, ela se tornou resistente à passagem hepática. Ela passa 2 vezes, ela é uma droga de dupla passagem, ela arrebenta seu fígado. Nossa. E quem te disse que ela não é testosterona? Se houver receptores lá no clitóris da menina, vai virar um clitorão do mesmo jeito que qualquer outra coisa. Então, o conceito de energia, vamos tirar, porque não é a energia da qual nós tanto apreciamos, é ímpeto e agressividade para treinar, e ela é muito legal nesse cenário, tá? Mas entenda, qual é a importância dela. Veja, esse fármaco, ele cria um físico daquela pessoa, que é insustentável. Eu queria tomar alguma coisa no início, que depois eu seguro na dieta. Mentira. Mentira. Isso não tem como acontecer. Não faz o menor Ou sentido. toma e continua tomando? Seria Toma isso? e continua tomando. Tem que tomar o resto da vida. Ah, é? Pra Sim. você ter o Vamos resultado. imaginar que você tem uma enxaqueca crônica e você achou o comprimido dos deuses. Você fica tomando para sempre. Exatamente. Aquele físico, que é o físico que você criou uma identidade por causa dos valores que você tem hoje, aquele físico, ele é fármaco dependente. Nossa, o que você deve pegar de paciente no consultório para consertar essas cagadas? Desculpa pela palavra, mas É. deve ser muito, porque é muita irresponsabilidade, né, hoje em dia. Mas eu entendo que o médico, quando ele encoraja o uso indiscriminado dos anabolizantes esteroidais para melhoria de força e de desempenho, ele o faz protegido ou inocentado pela ignorância. Ele nem sabe o que está fazendo. Mas ele é Mas médico. então não faz, Haddad, mas então não faz. Desculpa, faz parte do inconsciente coletivo. Ele foi num congresso riquíssimo, de um laboratório maravilhoso, onde ele chegou na mesa dele, tinha uma taça de champanhe servida, e aí ele olha lá e o pessoal, todo mundo prescrevendo... O protocolo. Um protocolo. Esse aqui é o chip da beleza. E aí você olha e fala assim, o que tem aí dentro? Testosterona bioidêntica. 2 frases inexistentes colocadas no mesmo contexto e que fazem sentido para uma pessoa carente. Chip da beleza, defina a beleza. Segunda coisa, testosterona bioidêntica. Cara, tem 3 famílias de testosterona. Todas elas são testosterona bioidêntica. Eu tenho um caso para contar. É um fato que aconteceu com uma pessoa muito querida, que foi num médico blogueiro. Então existem médicos blogueiros. E ele chegou lá e ele falou assim, eu vou fazer um teste com você, nós vamos usar uma gestrinona para ver como é que você reage e para você experimentar. Experimentar o hormônio? Não precisa experimentar, está escrito na literatura. Para isso existe a literatura, você não precisa testar na prática. É o hormônio. Gestrinona, que as pessoas não sabem, é um anabolizante androgênico. Ou seja, ele é masculinizante. E para que ele foi criado? Para não engravidar. E por que as pessoas estão tomando? Ele não é usado para corrigir a predominância estrogênica? Também. Tô errada? O que é a mesma coisa que tomar o esteroide masculino. Tá. É a mesma coisa, porque foi corrigido em termos proporcionais. Ele não baixou o estrogênio. Ele aumentou o androgênico. Então ele corrigiu o efeito ruim, mas ele não baixou a causa. Olha o peso disso. Tá. E aí você tem um hormônio androgênico, a gestrinona. E aí, para dar uma melhoradinha em você, Jaca, vou botar aqui uma testosterona bioidêntica. Legal, testosterona junto com testosterona. Muito inteligente. Era só ter aumentado a dose de um deles. Mas o que me incomoda e me preocupa muito é porque existe uma crença. Haddad, eu coloquei uma testosterona base. Esse nome não existe. Em farmacologia séria, isso não existe. Testosterona base, se você pegar a raiz dessa expressão, você está falando da testosterona in natura, que é tomar e ter efeitos horríveis. E na década de 60 ela vinha com o nome chamado Agovirin, é testosterona de base aquosa, e todo mundo tinha próstata desse tamanho, ficava careca e tudo mais. A evolução foi criando estanozolol, Deca, Durateston, as drogas mais modernas, de primeira linhagem. Poxa vida, até eu sei isso, como é que uma pessoa não vai saber um negócio desse? Cara é médico. E aí, a testosterona base, certo. Essa sua amiga, né? Essa sua conhecida. Isso, e aí essa conhecida minha então foi nesse médico e ele passou lá testosterona Com gestrinona. base com gestrinona. 1 semana. Eu falei pra ela assim, 1 semana pra você experimentar o quê? 1 semana? Se ia dar reação alérgica, se ia arder o canal vaginal, o que ele queria que você experimentasse? Eu não sei, depois você vê isso aí, Haddad. Eu falei, não, eu não tenho que ver, eu sou seu treinador.
Aqui, eu tô de bermuda, tô de camiseta, eu não sei de nada, assim, eu sei dar aula de musculação, eu sei contar até 10, é isso que eu sei fazer, não entendo outra coisa, não. Ok. Ela trouxe uma caixa, a caixa linda, assim, sabe? Só faltou ter brownie da Topa aí dentro da caixinha, de tão bonito que era. Presente. E eu abri, olhei e tinha 5 ampolas. Essas 5 ampolas, estava escrito nela assim, testosterona bioidêntica. E eu falei, ok, testosterona bioidêntica. O que tem aqui dentro? Ela, o que está escrito, Haddad. Eu falei, tá, mas esse nome é um nome fantasia, foi inventado isso num congresso famoso, todo mundo ficou sabendo disso, foi lá no Rio, é uma mentira da área médica, isso não existe. Tá. É 1 por semana que eu vou tomar. Falei, ok, se é 1 por semana, provavelmente é um cipionato da testosterona, ou então é um enantato da testosterona, minha vida longa, mas deixa quieto, deixa ela tomar. Tomou 5 semanas. Na 6ª semana fez o exame de sangue e ligou pra mim. Eu não sei por que liga pra mim. Minha testosterona deu 7. Eu falei, e aí? Você não tá tomando um negócio lá do seu médico das estrelas? Acabou semana passada, eu fui fazer a redosagem agora e tô com 7 de testosterona. Falei, olha, vou explicar pra você de novo. Mas faz o seguinte, liga pro seu médico, agora que eu te expliquei, e pergunta o que tinha lá dentro. Resposta dele, testosterona bioidêntica. Eu falei assim, liga de novo e fala que você conversou comigo, então pode falar de mim. E ele falou pra ela assim, eu não sei o que tinha aí dentro. Falado. Falei pra ela assim, vai na caixinha, tá escrito assim, ó, invasado na rodovia, quilômetro tal, assim, CNPJ, lá, número do saque, farmacêutico responsável. Liga no saque e descubra como é que fala com o farmacêutico responsável. 3 horas depois ela me liga. Ela tem acesso a muita coisa, essa mulher. Haddad, falei com o farmacêutico responsável. Chama falei, propionato. Ela, isso, propionato. Falei, minha vida é de 24 horas. Tomar 1 vez por semana é fazer você virar tigrona. Desculpa, tigrona. De segunda para terça, quarta-feira você já está entrando num vale depressivo sem testosterona que vai durar até a próxima segunda-feira. Eu nem sei como é que seu casamento ainda está de pé. Isso é um erro primário, é coisa de marombeiro de bairro, errar na meia-vida do fármaco. Olha, esse remédio aqui é para dor, você vai tomar ele de 8 em 8 horas. Se você tomar 1 por dia, você vai sentir dor pra caramba. É o básico, você pode até não saber para que serve aquele remédio, é uma meia-vida sem saber. Tem que saber. É a prescrição. É muito forte. Irresponsabilidade. Aí eu falei assim, posso te contar uma coisa assim, porque aí quem sabe você anima a meter um processo em cima disso? Esse fármaco ele custa dezenas de reais. Você pagou 6 mil reais pela caixinha com 5 ampolinhas? Se você tivesse falado comigo, eu comprava ela por 60 reais para você, 5 ampolas desse lixo aí que você usou. Claro que era uma brincadeira que eu estava fazendo, evidentemente, mas é para a pessoa se tocar o nome disso é covardia. É você explorar, porque é uma informação tão básica, é claro que o médico sabe disso, um médico, minha menina é médica. Entende? Então, assim, todos eles sabem disso. É uma informação muito básica. E aí você olha e fala assim, falta de escrúpulo. E pega as pessoas justamente na dor delas, Lógico. né? Na dor de uma mulher que, de repente, quer chegar num corpo... Não era isso. Não? Não. Ela queria melhorar a libido. A segunda mentira e a mais pesada de todas, que tomar testosterona ia fazer o casamento dela feliz. É igual impotência sexual. Percebe? Que ele comentou falando. Não é o suplemento, não é o que você vai... farmacêutico, ele Nada é emocional, disso gente. Nossa, você falou uma é a coisa falta de hoje... tesão na vida da pessoa. Ele falou uma coisa hoje, porque no Rio teve uma época que ficou muito em moda, uns 2 anos, 3 anos atrás, antes da pandemia, esse negócio de chip da beleza. No Rio tava todo mundo usando chip da beleza pra caixa. Cara, ele falou um negócio aqui, ó. Criaram um nome para as pessoas carentes caírem. Chip da beleza. Eu acho que é muito importante isso. Você consegue imaginar a pessoa de baixa autoestima? Vou botar o chip da cura. Isso aqui é a remissão, a minha vida que não presta. Eles vão usar isso agora como o outro elemento marqueteiro. Isso aqui é a remissão para a minha vida que não presta. Tem quanto tempo aí de... Acho que já até acabou, né? Já... 1h40! Gente, a gente não falou de exercício físico. Eu queria perguntar aqui dos adolescentes, afinal de contas, eu tenho um adolescente em casa. Eu já sei, eu tenho uma sugestão. Ah. Sexta-feira que vem, então, você volta, ele banca um outro jantar pra gente. Gostei!
vem! E a gente Onde conversa. aqui, Haddad? A gente faz tudo de Porque eu preciso novo. saber seu signo também, tem muita coisa pra me perguntar. Eu preciso comer de novo aquele frango lá que foi servido. Aquela salada, aquela né? salada, muito Ô, Gustavo. Mas, ó, pra gente encerrar, afinal, a Topa fala sobre nutrição física e mental, e você, com todo esse conhecimento que tem, eu sei que você sabe da importância disso, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, com uma mensagem de final, antes da gente fazer uma sabatina de 5 perguntas muito rápidas aqui para você, sobre, porque afinal, essa edição, né, do Papo Nutri conosco é justamente voltada para isso, falar sobre saúde mental, né? O corpo, ele traz sinais que a gente precisa se atentar, a nossa mente também, afinal, nós somos feitos, né, de emoções, né, e tudo mais, que você já falamos muito aqui, mas qual a mensagem final voltada para isso? Para pessoas que sofrem muito de ansiedade, estresse, depressão, burnout, né? Qual que seria o seu legado aí para elas, para eles? Que bom que vocês estão me dando a oportunidade de falar isso. Amigos, existe uma evolução tecnológica que trouxe até vocês diferentes tipos de suplemento, diferentes opções de suplemento, inclusive com sabores que são altamente palatáveis. Façam uso disso em favor de vocês. Levem isso para as vidas de vocês, mas não façam isso de maneira autônoma, muito menos porque conversou com o instrutor da academia e acha que está tudo certo. Sentem com pessoas responsáveis, que tenham formação, senta com o seu nutricionista, conversa a respeito da sua realidade. Não vai para o consultório tentando me agradar, falando que treina muito e que se dedica muito. Diga a verdade, olha, eu comecei a treinar esse ano, minha vida era bagunçada, eu sou tabagista, gosto de beber, tomo ou não tomo suplemento? Eu vou ou não vou viver à base de frango com batata doce agora? Abra o seu coração, mas vai de peito aberto e aceite verdades. Esse é o primeiro passo para você colher frutos de uma suplementação inteligente, onde você possa colher o máximo para a sua evolução, não só física. O físico é um reflexo do que você construi dentro do teu peito, no sentido mais amplo dessa expressão dentro do peito. Só assim vai fazer sentido, viu? Perfeito. Perfeito. Fazer essa batida, hein? Vamos, agora a gente entra para o nosso momento, que é o nosso último momento, infelizmente, aqui, onde a gente faz 5 perguntas e você responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça. Você quer começar, Gustavo? Quero. Se tivesse um único exercício que você pudesse fazer pelo resto da sua vida, qual seria? Agachamento. Nossa, o meu Que seria foi supino, rápido. com certeza. Ia fazer só supino. Peito. Eu também seria agachamento. Gosto. Tenho perna. Você, né? Você já mencionou algumas vezes a importância da alimentação aqui no dia de hoje. Qual é o seu pecado de gula favorito? Ai, Coca Zero. Sacanagem. Olha, inclusive, pessoal, a gente estava conversando aqui nos bastidores, voltei com a minha Coca Zero. Aliás, nunca... Infelizmente, Não me sigam, estou perdido. Você quer falar o seu? A Coca Zero. O meu seria banana frita. Banana frita? Teve hoje, né, Gustavo? Já falei, de novo no almoço, infelizmente. Gostou, né? Em seus dias de bodybuilder, houve algum hábito engraçado ou peculiar que você tinha antes das competições? Chiclete. Chiclete? Chiclete. Que é? Chiclete? Vai chegar? Muito chiclete. Entendi. E eu preciso falar sobre isso, né? Claro. A ideia de você suprir a vontade de mastigar usando chiclete, ela de fato não faz o menor sentido. Ela aumenta a acidez gástrica porque ela prepara o seu estômago para digerir uma coisa que você não vai engolir, que é o chiclete. Então, assim, isso foi uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça, porque era um experimento que na minha época, nas aulas de fisiologia, nós fazíamos com cachorros, né? Deixava o cachorro mastigando e observava a secreção que ia caindo do estômago dele na bacia. Então eu sabia que ia fazer mal. E ainda assim eu cedi à cultura interna do fisiculturismo. Usa um chicletinho que passa a vontade de comer. Eu falei, cara, vai me dar uma gastrite, mas eu vou que vai dar certo. O inconsciente coletivo, Esse né? é o inconsciente. Inner Circle, consciente do Inner Circle. Perfeito. Se você tivesse, Haddad, que hoje criar uma empresa que faria muito sucesso, mas assim, que não te traria nenhum retorno financeiro, qual seria ela? Eu ia ser o dono da Topo aí. Garoto. Eu ia ser o dono da Vem Topo aí. comigo, meu amigo. Essa aí eu não tenho a menor dúvida. Isso aí tem comigo. A última, alta performance em uma única palavra.
Buscar a Deus acima de todas as coisas. É Deus, gente. Não tem como, é Deus. Não adianta. É isso aí. Terminamos Essa é a todos alta os nossos performance. Foi episódios esse assim. extraordinário. Extraordinário. Obrigado mais uma vez. Sou eu por quem estar agradece. presente na minha Sempre. vida. Por ter. Sou eu quem Você não tem agradece. noção da força que você tem, da importância que você tem em toda a história da Topo. Então, de coração, obrigado. E obrigado, Haddad, Jaque. pelo amor de Deus, deixa as suas redes sociais. Isso mesmo, gente. Vocês precisam ir lá. Toda quinta-feira tem live. É uma live que é uma aulinha. Nós não estamos lá para vender mágica para vocês. Me sigam, Eduardo G. Haddad. Vocês vão curtir lá, viu? E tem coisas palhaçadas também, porque cultura inútil também é cultura. Perfeito. Haddad com H. A, Isso, D, D, H. A gente vai pôr aqui HADD. no vídeo. A gente Ótimo. passa ali para o time e eles colocam. Minhas redes sociais é @jaque.vidal e @papo com Nutri. O meu é Gustavo R. Rosa e Topo e Fit. É isso aí, segue a gente lá. Perfeito. Muito obrigada, muito feliz. Ficaria aqui mais 2, 3 horas. 2, 3 horas só sugando É bom conteúdo, demais, Chu. experiência. Obrigado. Obrigada. Sou eu quem agradece, gente. Beijo para vocês, viu? Um abraço.